Amém. Vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Let's read Gospel of Matthew, chapter 16. Vamos começar aqui a partir do versículo 13. And let's start from verse 13. Amen. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? But what about you? He asked. Who do you say I am? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Então Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by men, but by my Father in heaven. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Vamos agora aos versículos 24 e 25. Let's skip to verses 24 and 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Then Jesus said to his disciples, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Aleluia. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que perder sua vida por minha causa, achá-la-á. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Vamos ao momento de oração. Let us pray. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento que nos concede. Lord, we praise you and we thank you for this time you grant to us. Pedimos que o teu Espírito Santo encabeça esse momento. We ask your Holy Spirit to head this moment. Prepare o nosso coração para receber a tua palavra. Prepare our hearts to receive your word. Senhor, nós queremos tocar a vida da tua palavra. Lord, we want to touch the life in your word. E que esta vida venha nos inundar. May this life overflow in us. Venha encher o nosso interior da tua presença. May fill our inner being with your presence. Toca o nosso entendimento. Touch our understanding. Para que nós possamos absorver a tua palavra. So that we may absorb your word. Que a vida da tua palavra. That may the life in your word. Inunde o nosso pensamento. May fill up our mind. Nos dê visão espiritual do teu propósito. May grant us the spiritual vision of your purpose. Para que nós possamos compreender. So that we may understand. Qual é o desejo do Senhor para esse encontro? What is the will of the Lord for this meeting? Queremos estar envolvidos com aquilo que tu está envolvido. We want to get involved and engaged with what you are involved and engaged. Pedimos que a tua palavra We ask that your word venha a ser magnificada pela glória do teu nome. may be magnified by the glory of your name, O poder do teu Espírito. the power of your Spirit, No nome do teu Filho Jesus. in the name of your Son Jesus. Aleluia. Amen. Amados irmãos e irmãs em Cristo, Beloved brothers and sisters in Christ, desses textos que nós acabamos de ler, in these portions we've just read, nós vamos ver aqui 4 fundamentos. we are going to see here 4 foundations. Aquilo que nós podemos chamar os 4 fundamentos da doutrina apostólica.
what we can call the four foundations of the apostolic doctrine. Tudo aquilo que nós lemos nos escritos apostólicos All what we have read in the apostolic writings, tem aqui os seus fundamentos. they are here presented, the four foundations. Se vocês prestarem bastante atenção, If you pay a close attention, vocês vão ver nas palavras do nosso Senhor Jesus you'll see in the words of our Lord Jesus que Ele coloca diante de nós aqui 4 fundamentos. that He presents before us here four foundations. O primeiro fundamento, The first one, Cristo. Christ. O segundo fundamento, The second one, a igreja. the church. Terceiro fundamento, The third, a cruz. the cross. O quarto fundamento, The fourth, o reino. the kingdom. Mesmo que nós vejamos, não numa ordem cronológica como as coisas estão, Even if we do not take a chronological look as they are, mas vendo esses fundamentos de acordo com o eterno propósito de Deus, but looking at them according to the eternal purpose of God, naquilo que o Senhor tem colocado como encargo em nosso coração, in what the Lord has put in our hearts as burden, o meu desejo é compartilhar sobre este primeiro fundamento, my desire is to share about the first foundation, Cristo. Christ. O que é Cristo? What is Christ? Quando você estuda a palavra de Deus, qual é a visão que você tem de Cristo? When you study the Word of God, what is your vision of Christ? O que é Cristo para você? What is Christ to you? Você tem uma compreensão exata daquilo que espiritualmente significa Cristo? Do you have an exact understanding of what does Christ stand for? Quando você estuda a palavra de Deus, e você toca neste nome, você tem uma exata compreensão da realidade dele. When you study the Word of God, when you touch this name, do you have an exact understanding of this name? O que este nome representa para você em termos de experiência cristã? What does this name represent for you in terms of Christian experience? Talvez aqui está uma das maiores chaves daquilo que podemos chamar a realidade da vida da igreja em toda a sua expressão. Maybe here we find the main key of regarding the reality of the church in its manifold. Vamos ver pela palavra de Deus como este nome ele traz para nós uma profunda realidade em seu significado. We are going to see through the Word of God how this name is deep in meaning. Alguns têm sintetizado este nome unicamente a pessoa do Senhor Jesus. Some have synthesized this name only regarding the Jesus Lord Himself. Mas quando nós vamos aos escritos apostólicos, But when we come to the apostolic writings, nós vamos ver que este nome ele não faz referência unicamente à pessoa, mas à obra do Senhor Jesus. we see that this name does not only refer to the person but also to the work of the Lord Jesus. Nós vamos ver que este nome traz em si toda a gloriosa inclusividade da pessoa e da obra do Senhor Jesus. We see that this name brings also all the inclusiveness, not only of the person but of the work of the Lord Jesus. Essa gloriosa inclusividade, ela nos toca profundamente e é isto que deve expressar nossa vida prática como igreja. And this glorious inclusiveness, it also should represent our life in the church. Quando você abre a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, no versículo 2, When you open your Bible in Colossians chapter 2 verse 2, você vai ver que Paulo coloca aqui uma sentença. you realize that Paul presents a sentence, a statement. E é muito interessante você olhar cada detalhe dos dois primeiros versículos, versículos 1 e 2 aqui de Colossenses capítulo 2. It's very important to pay attention in each detail of verses 1 and 2 of this book. Vamos abrir nossas Bíblias nesse texto. Let us open our Bibles in this text. Quero que você leia e observe os detalhes. I would like you to read and to pay attention to the details. Colossenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Colossians chapter 2 verses 1 and 2. Ele inicia assim: porque quero que saibais que luta tão dura tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que nunca me viram pessoalmente.
he begins like this: I want you to know how much I am struggling for you and for those in Laodicea, and for all who have not met me personally. Para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar toda a riqueza da plena certeza da compreensão, a fim de conhecer bem o mistério de Deus, Cristo. My purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Se você prestar bastante atenção na forma literária como Paulo expõe esses textos, você vai ver algo. If you pay close attention in the way Paul writes this text, you'll realize something. Paulo coloca uma grande ênfase nesses dois textos. Paul puts a great emphasis in these two texts. Especialmente no versículo 2, ele vai amontoar superlativo a superlativo. Mainly in verse 2, he piles up superlatives. Ele coloca isso em forma de frases, mas você tem que juntar essas frases. He puts it in way of statements, but you have to bring them together. Observe que ele diz, para que sejam consolados seus corações. Look to what it says, so that your hearts may be comforted. Segundo, unidos em amor, Secondly, united in love, até alcançar toda a riqueza da plena certeza da compreensão. then so that you may have the full riches of complete understanding. Então você observa que essas três frases, So pay attention that these three sentences, ele poderia dizer tudo isso apenas em uma frase, he would be able to say all this in one single sentence, mas ele não faz. but he doesn't do that. Este era um estilo literário de Paulo. This is a writing style of Paul. Sempre que ele queria mostrar algo extraordinário aos irmãos, Whenever he wanted to present something extraordinary to the saints, sempre que ele queria tocar de maneira profunda o coração dos irmãos, whenever he wanted to touch the hearts of the saints deeply, ele extrapolava na sua maneira de expressar. he would go beyond in his way of expressing himself. É muito interessante que ele faz isso na Epístola aos Efésios e na Epístola aos Colossenses, mais do que em todas as demais epístolas que ele escreveu. It's very interesting that he presents this way both in Ephesians and Colossians. E você sabe muito bem que a grande ênfase que Paulo dá na Epístola aos Efésios And you know that the great emphasis Paul brings into the epistle to the Ephesians, é sobre o mistério de Cristo. it's about the mystery of Christ. Algo que ele escreve no capítulo 3. Something he writes in chapter 3. E esta verdade permeia todo este livro. And this truth overwhelms the whole book. Quando você estuda Colossenses, When you study Colossians, a ênfase dele his emphasis está no mistério de Deus. is in the mystery of God. Se você estuda a Epístola aos Efésios, você descobre que essa epístola tem 155 versículos. When you study the letter to the Ephesians, you realize that they have 155 verses. E quando você estuda Colossenses, And when you study Colossians, você percebe que mesmo em algumas expressões sintéticas, you realize that even in some synthetic você expressions, vai encontrar 75 versículos de Efésios em Colossenses. you find about 75 verses similar to the Ephesians. Essas epístolas se completam. These epistles, they match, they complement each other. Em uma, Paulo dá a ênfase no mistério de Cristo, In one, he emphasized the mystery of Christ, Efésios, Ephesians. mas em Colossenses ele vai falar do mistério de Deus. But in Colossians, he speaks about the mystery of God. Então você percebe a grande integração que existe nessas duas epístolas. And then you realize the great integration in these two epistles. Então vocês precisam observar por que ele, muitas vezes, Then you need to realize and look at why he, many times, ele vai colocar superlativos sobre superlativos. he brings superlatives over superlatives. Muitos o criticaram por isso, até chamavam ele de anacoluto. Many criticized him and even called him anacoluto. Parecia que ele perdia o objetivo quando ele estava expondo de forma literária suas cartas.
Apparently he lost the goal when he was presenting in a literary way his letter. Mas a ênfase de Paulo, irmãos, não era para agradar críticos, mas para poder tocar o nosso coração com grande ênfase. But his focus was not to please the critique, but to touch deeply our hearts. Amen. Então você observa aqui, agora por que ele diz isso? Now we can pay attention to why he says so. Para que sejam consolados os seus corações, That they may be encouraged in heart, unidos em amor, united in love, até alcançar toda a riqueza da plena certeza da compreensão, so that they may have the full riches of complete understanding, para que podeis compreender o mistério de Deus, Cristo. so that they may know the mystery of God, Christ. Então precisamos desta luz para voltarmos a Mateus capítulo 16. So we need this light to go back to Matthew chapter 16. O Senhor Jesus pergunta para os discípulos: que dizeis os homens que eu sou? The Lord Jesus asked to his disciples, what do people say is the Son of Man? Então eles disseram que, alguns diziam que ele era um dos profetas, Some would say he's one of the prophets, ou mesmo Jeremias. or even Jeremiah. Mas vós, que dizeis ser o Filho do Homem? But what about you? What do you say is the Son of Man? Pedro se adiantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Peter stepped forward and he said, you are the Christ, the Son of the living God. O Senhor Jesus disse para Pedro que aquilo que ele estava proclamando The Lord Jesus said to Peter that what he was proclaiming não era fruto do seu conhecimento intelectual, mas era uma revelação do Pai do seu Espírito. was not out of his human knowledge, but instead of the Father in the Spirit. Você vê que essa verdade brotou por revelação. You notice that this truth came out of revelation. Não era um conhecimento intelectual que Pedro ou mesmo qualquer um dos apóstolos tinham do Senhor. It was not any intellectual knowledge that Peter or even one of the apostles had regarding the Lord. Queridos irmãos e irmãs, Beloved sisters o and Senhor quer brothers, mostrar algo para nós sobre isso de maneira profunda. the Lord wants to show us something deep. Mas to Ele não us. quer que nós toquemos esta verdade apenas de forma intelectual. Ele quer que nós vamos tocar sua realidade espiritual. He does not want only us to touch this intellectually, but he wants us to touch in the spiritual reality. Mas esta verdade, em realidade, ela tem que ser vivida e expressada por nós. But this truth must be lived out in truth and reality by each of us. Porque esta é a única realidade que pode trazer-nos a verdade e a vida da igreja. Because this is the only truth which can bring to us the reality and the life in the church. Somente esta verdade pode expressar verdadeiramente para o mundo aquilo que é a igreja. Only this truth can express to the world what the church is all about. Aleluia. Paulo disse que Cristo é o mistério de Deus. Paul said Christ is the mystery of God. E que mistério é esse? And what is this mystery? É este mistério que nós temos que entender nesta manhã. This Amen. is the mystery we have to understand this morning. Vamos para um quadro de textos que trarão para nós, com muita graça do Espírito de Deus, a compreensão da verdade quanto a isso. Let's come to some few text portions that will bring, through the grace of God, the understanding of God regarding this issue. Vamos ler alguns textos aqui em Apocalipse para que vejamos isso com muita clareza. Let's read some portions in Revelation so that we may see this with much light. Apocalipse capítulo 10 e versículo 7. Revelation chapter 10, verse 7. 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou a seus servos, os profetas. Verse 7. But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished, just as he announced to his servants the apostles, the prophets. Quando você lê este texto, e o livro de Apocalipse exige algo de nós quanto à sua revelação e aplicação para a interpretação. When we read these portions, the book of Revelation demands from us some revelation, application, so that we may understand it. Então, quando você chega aqui nesta sétima trombeta do livro de Apocalipse, So when we come to the seventh trumpet in the book of Revelation, você sabe que
7 trombetas, elas são conteúdo do 7º selo. You know that this seventh trumpet is the content of the seventh seal. Esta 7ª trombeta, ela tem que ser estudada com 1 Coríntios, capítulo 15, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. The seventh trumpet should be studied together with 1 Corinthians chapter 15 and Thessalonians chapter Versículo 13. Capítulo 4, chapter 4 verse 13. versículo 13. Ok. Então, quando vocês leem todos esses textos, vocês sabem muito bem o tempo que isso se dará. And when you read together all these portions, you realize exactly the time when this will happen. Essa 7ª trombeta, em relação a todas as demais trombetas, This seventh trumpet, together with all the other trumpets, ela terá muitos acontecimentos. there will have many events. A vinda do nosso Senhor, The coming of our Lord, toda a parte final daquilo que será o tempo da grande tribulação, all the ending period of what will be the Great Tribulation, toda a era do reino que durará 1000 anos, all the time of the kingdom which will last for 1,000 years, todos os acontecimentos do capítulo 21 e 22 do Apocalipse, que compreende toda a eternidade, all the events from Revelation chapter 21, 22 that comprise the all eternity. Então são muitos acontecimentos que estão inseridos dentro desta 7ª trombeta. So there are many events that are included in this seventh trumpet. Então aqui você vê algo muito especial. So here we find something very special. O Senhor revela para João que quando esta 7ª trombeta for tocada, o mistério de Deus se consumará. So the Lord reveals to John when this seventh trumpet sounds, the mystery of God will be accomplished. Uma outra versão diz que o mistério de Deus se revelará. In another version says that the mystery of God shall be revealed. O livro de Apocalipse é um livro auto-explicativo. The book of Revelation is a self-explaining book. Então vamos ao capítulo 11, versículo 15. So let's go to chapter 11 verse 15. Porque esse versículo vai jorrar luz aqui nesse versículo 7 do capítulo 10. Because this verse will shed light on verse 7 from chapter 10. Então vamos ler o versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e soaram grandes vozes do céu que diziam: o reino do mundo veio a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. The seventh angel, verse 15, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever. Então, irmãos e irmãs, Therefore, brothers and sisters, vocês veem aqui que no momento que esse anjo tocar a trombeta, houve essa grande proclamação: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. so we see that when the seventh trumpet sounds, there was a proclamation, a loud statement saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ. Ele reinará, o Cristo reinará pelos séculos dos séculos. He will reign, the Christ will reign forever and ever. Amém. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós sabemos que não somente Cristo reinará, mas que também nós, a igreja, reinará com ele. When we read the book of Revelation, we realize that not only Christ will reign, but we, the church, will reign together with him. Amen. Significa Amen. que este Cristo aqui, ele é um homem corporativo. It means that this very Christ is a corporate man. Vamos a um texto que de maneira gloriosa, ele trará toda a revelação sobre o que significa Cristo. We are going to read a portion now that will bring a full revelation. What does Christ mean? Vamos a 1 Coríntios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12. Porque aqui neste capítulo nós vamos ver como Paulo coloca uma moldura neste lindo quadro de textos que nós acabamos de ler em Apocalipse. Because here we'll see how Paul puts a wonderful frame in this text we have read about Christ. À medida que nós vamos lendo esses textos,
Nós precisamos ter uma exata compreensão daquilo que o Senhor Jesus estava dizendo para Pedro, para os demais discípulos. As we go on reading these portions, we need to have an exact understanding of what the Lord Jesus was saying to Peter and to his disciples. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 12. Let's first read 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. Então agora você pode ver qual é a concepção que Paulo tem daquilo que significa Cristo, o mistério de Deus. So now, can you see what is the understanding of Paul concerning Christ as the mystery of God? Para Paulo, Cristo, como ele define nesse texto, é um corpo constituído de muitos. So, to Paul, Christ is a body made up of many members. Amados irmãos e irmãs, que verdade profunda nós temos naquilo que significa a igreja do ponto de vista de Deus. Beloved sisters and brothers, what a truth we have concerning the church from the perspective of God. Tem sido essa verdade que o inimigo tem procurado destruir e às vezes diluir em nossa mente, em nosso coração. This truth is the one the evil one has tried his best to destroy and to dilute in our hearts. É baseado nesta visão daquilo que é Cristo, este homem corporativo, é que nós precisamos viver como igreja. It is based on this corporate Christ, of this body, that we should live as the church. Essa visão orgânica da igreja tem que permear toda a nossa mente, toda a nossa concepção, todo o nosso entendimento. This organic vision of the church should permeate all our vision, all our understanding, all our living as a church. O Espírito Santo nos foi enviado pelo Pai para poder realizar esta obra em nós. The Holy Spirit has been sent by the Father to realize this work in us. É toda esta realidade de vida que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. This is the truth in life that we find in the book of Acts. A igreja está aqui para expressar Cristo, e não ela mesma. The church is here to express Christ alone and not the church itself. Todas as nossas reuniões ou formas de reuniões, elas têm que expressar Cristo. All our meetings, all the kinds of meetings we have should express Christ. Se nós não temos esta visão de Cristo, nós temos uma visão completamente distorcida daquilo que é a igreja. If we do not have this vision about Christ, we should have a distorted vision about the church. A igreja não está aqui para pregar ela mesma. The church is not here to preach itself. A igreja não tem a sua doutrina. The church does not have its own doctrine. A igreja está aqui para pregar Cristo. Cristo é a sua doutrina. The church is here to preach Christ. Christ is the doctrine itself. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, When we take a look at book of Acts, chapter 9, naquela gloriosa visão que Paulo teve do Senhor Jesus, in that glorious vision Paul had about the Lord Jesus, foi baseado nesta visão que ele pôde trazer para nós essa revelação deste homem corporativo. it was based on that vision that he could bring to us this glorious vision about the corporate man. Desta união gloriosa entre Cristo e a igreja. This glorious union between Christ and the church. Você vê que lá no capítulo 9, quando ele tem aquela visão de Cristo e ele cai daquele cavalo. We see that in chapter 9, when he had this glorious vision of Christ, he fell off from the horse. Você se lembra que ele estava indo para Damasco, ele estava perseguindo a igreja. You remember that he was going to Damascus, chasing, persecuting the church. Ele já havia feito isso em Jerusalém. He had done already that in Jerusalem. Ele havia entrado nas casas, autorizado prisão de muitos deles e até a morte de Estevão. He had got into the houses, he arrested many people, even the death of Stephen. Ao que nos parece, Paulo tinha um profundo ódio pela igreja do Senhor Jesus. Apparently, Paul had a deep anger and hatred concerning the church. Ele não via nenhuma razão da igreja existir, até porque Jesus estava morto.
He saw no reason for the church to be because besides, Jesus was dead. Ele estava enterrado em Jerusalém. Jesus was buried in Jerusalem. E tudo que a igreja pregava para Paulo era uma grande farsa, uma grande mentira. And all what the church preached to Paul was a great lie. Por isso, ao que me parece, ele tinha um profundo ódio da igreja. Therefore, apparently, he had a great hatred towards the church. Ao que me parece, ele perseguia a igreja com o propósito de aniquilá-la na terra. And apparently, he persecuted the church to do away with the church, away from the earth. E agora, com grande prestígio, ele parte para Damasco para poder exterminar a igreja naquele lugar. And now, with great prestige, he departs to Damascus to fulfill his purpose. Mas de repente ele tem uma visão. But all of a sudden, he had a vision. E quando ele tem aquela visão, nós precisamos observar cada detalhe daquela visão. And we need to pay attention, thorough attention to each detail of that vision. Você sabe muito bem que ele cai cego do cavalo. We know that he fell off of the horse, blind. Ele faz uma pergunta muito interessante. He asked a very interesting question. Ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? He asked, "Who are you, Lord?" Lucas coloca a palavra ali no seu original, é Kyrios. Lucas wrote in the original the word Kyrios. Essa é uma palavra muito bem conhecida por Paulo. Paulo sabia muito bem o significado de Kyrios. That word was very well known by Paul. He knew the meaning of Kyrios. Ele sabia que aquela expressão não se poderia ser usada para ninguém. Se Paulo não conhecesse o Deus dos judeus, então ele não podia usar esta palavra para ninguém, a não ser que ele usasse para Deus. And Paul should not use this word to anyone else except to God. Os romanos ou qualquer gentil jamais usaria esta palavra Kyrios que não fosse usada para César. The Romans and the Gentiles would not use this word Kyrios unless towards Caesar. Então é muito curioso Paulo fazer essa pergunta: quem és tu, Senhor? So therefore it's very interesting Paul asking this question. Who are you, Lord? Havia algum outro Senhor para Paulo? Was there another Lord for Paul? Ele só conhecia um Senhor. He only knew one Lord. Mas parece que nessa pergunta ele demonstra que nem esse Senhor que ele dizia conhecer, ele conhecia. Apparently through this question he reveals that not even the one he claimed to know, he didn't know. Então a pergunta é muito surpreendente. Therefore the question is very surprising. Sabe o que é mais incrível? Do you know what is more unbelievable, É que a more amazing? resposta é mais surpreendente ainda. Is that even the answer is even more amazing. O Senhor Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. The Lord said, I am Jesus, whom you persecute. Amen. Mas é curioso que para Paulo, Jesus estava morto e enterrado em Jerusalém. But it's very curious because for Paul, Jesus was dead and buried in Jerusalem. Mas Paulo não perseguia Jesus. But Paul was not persecuting Jesus. Ele perseguia a igreja. He was persecuting the church. Então agora ele descobriu algo muito precioso. And now he discovered something very precious. Quando o Senhor Jesus diz assim: eu sou Jesus. When the Lord Jesus says, I am Jesus. O original está assim: Ego Eimi Yeshua. In the original is Ergo Emi Yeshua. Paulo sabia que Ego Eimi, eu sou, Paul knew that Ergo Emio, which stands I am, só havia um, there was only one, Deus. God. Quando ele disse para Moisés: eu sou o que sou, When God said to Moses, I am that I am. Amém. os judeus ortodoxos, como Paulo, jamais conjugavam a primeira pessoa do presente do indicativo. The Orthodox Jews will never say the first person in the statement. Então agora I am. Paulo descobre que Jesus é Deus. Now Paul discovered that Jesus is God. Ele é Deus com Deus. He is God with God. Amados irmãos e irmãs, prestem atenção em tudo isso. Beloved brothers and sisters, pay attention to all this. Porque quando ele vai dizer para o rei Agripa, no capítulo 26, versículo 19, não fui desobediente à visão. Because when he states to King Agrippa in Acts 26, I was not disobedient to the vision. Todas essas verdades foram o fundamento desta visão.
All these truths were the foundation of this vision. A visão que o governou por mais de 30 anos de ministério tem aqui as suas raízes, seu fundamento. The vision that governed him for more than 30 years of ministry, they have here the roots and the foundation. Por isso que todos nós temos que prestar atenção nos detalhes. Therefore, we should all pay attention into the details. Quando o Senhor Jesus disse para ele, Ego Emi e Yeshua, When the Lord Jesus said to him, Ego Emi Yeshua, ele viu que Jesus era Deus com Deus. he realized that Jesus was God with God. Amém. Mas não apenas isso. But not only that, A quem tu persegues? whom you persecute. Ele perseguia a igreja. He claimed to persecute the church. Ele descobriu uma grandiosa verdade além de todas essas verdades. He discovered a greater truth beyond all these other truths. Que Cristo e a igreja são um. That Christ and the church are one. Amém. Você consegue entender isso? Do you understand this? Você vê a grandiosidade disso? Do you see the greatness Assim of como o this? corpo é um, embora tenha muitos membros, As the body is one, though has many members, assim com respeito a Cristo. so as to Christ. Você vê que visão maravilhosa é Do essa. you see how wonderful vision this is? Lembra do capítulo 5 da Epístola aos Efésios? Do you remember chapter 5, the epistle to the Ephesians? Ele coloca algumas sentenças, ou podemos dizer de assertivas, neste capítulo 5 da Epístola aos Efésios. He brings in some statements in this chapter, in the book of Ephesians. Então você observa que a primeira grande assertiva que ele coloca é que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. The first statement he presents is that we should be imitators of God as beloved children. São várias assertivas que nós encontramos ali. There are several statements we find there. Então eu não posso tocar cada uma delas. I will not touch each of them. Mas essa é uma das primeiras que eu quero que vocês tomem nota. But this is one of the first, so I wish you could pay attention to this. Como podemos ser imitadores de Deus como filhos amados? How can we become imitators of God as beloved children? Será que nós temos disposição em nós mesmos de imitarmos a Deus? Do we have disposition in ourselves, a drive in ourselves to become imitators of God? Mas Paulo vai colocar ênfase, se você observar neste capítulo 5, But Paul will focus in this chapter 5 sobre um dos atributos comunicáveis de Deus. in one of the attributes that God can communicate. Ele diz que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. He says that we should become imitators of God as beloved children. Esses filhos amados são aqueles que amam porque foram amados. These beloved children are those who love because they have been loved. Aqueles que amam por causa da vida do amor de Deus neles. Those who love because of the love of God in them. Então, a partir do versículo 25, ele vai colocar uma outra assertiva para nós. Therefore, from verse 25, he will bring us a new statement. Essa assertiva ela é sintetizada pelo relacionamento do esposo para com a esposa. This statement is synthesized by the relationship between the husband and the wife. Então ele diz para os maridos amarem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. He says to the husbands to love their wives as Christ loved the church. Então você lê todos esses versículos até o versículo 32. Versículo 25 até o 32. And when you read these verses from verse 25 to 32, Quando ele vai concluir essa sentença, ele vai dizer assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. when he comes to finish this statement, he says, great is this mystery, but I refer to Christ and the church. Então aqui mais uma vez nós vamos ter esta verdade de maneira doutrinária, mas que aponta para a realidade prática. Once more, we have this truth in a doctrinal way, but it indicates to a practical reality. Então Paulo ele usa a analogia do casamento para falar do relacionamento entre Cristo e a igreja. So Paul uses the analogy of the marriage to refer to Christ and the church. Você vê esta íntima relação de Cristo e a igreja. You see this intimate relationship of Christ and the church. Esta é a verdade acerca de Cristo. This is the truth regarding Christ. Que nós devemos viver esta vida em íntima comunhão. That we should live this life in a very intimate fellowship. Nossa comunhão uns com os outros. In our fellowship between
one with the other. É resultado da vida dele em nós, Is the outcome of his life in us, da comunhão que nós temos com ele. of the fellowship we have with him. É essa verdade que precisa governar a prática do viver da igreja, a vida da igreja. This is the fellowship that should govern the practical life of the church. Amados irmãos e irmãs, Beloved brothers and sisters, voltemos os nossos olhos para o capítulo 16 de Mateus. let's gaze our eyes to chapter 16 of Matthew. Agora você tem noção do que é que o Senhor Jesus está dizendo ali para Pedro? Do we have a better understanding of what the Lord Jesus is telling to Peter? Você consegue ter uma visão clara daquilo que aqueles discípulos ouviram do Senhor? Do we have a better vision of what those disciples heard from the Lord? Baseado nessa confissão de Pedro, tu és o Cristo. Based on this confession of Peter, you are the Christ. O Senhor Jesus disse para ele, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. The Lord Jesus said it was not blood and flesh who revealed to you, but my Father in heaven. Essa revelação não pode permear unicamente a nossa mente, mas deve ser a expressão da nossa vida. This truth should not only permeate only our mind, but should be instead the expression of our life. Meus irmãos e irmãs, o Senhor está buscando a sua igreja. Brothers and sisters, the Lord is Ele seeking His está church. reivindicando Ele mesmo nela. He's claiming for Himself in the church. Ele está buscando a realidade do seu Filho nela. He's seeking the reality of His Son in the church. Ela está aqui para dar continuidade à obra dele. The church is here to to carry on His work. Ela não vive uma vida à parte dele. The church does not live a life apart from the Lord. Ela não vive de si mesma, nem para si mesma. The church does not live for himself and out of himself. Ela vive dele e para ele. The church lives out of Christ and for É Christ. isso que o Pai deseja encontrar em nós. This is what the Father wants to find in us. Se Deus está aqui e nós cremos que Ele está aqui, If God is here and we believe that He's here, a única coisa que Ele deseja encontrar aqui entre nós the only thing that He desires to find here in us é a realidade da vida do seu Filho. is the reality of the Son of His life. Não importa para Ele o quanto nós cantamos. Doesn't matter to Him how much we sing. Não importa para Ele se nós somos tão organizados. Doesn't matter to Him we are so well organized. Não importa para Ele se nós acreditamos em métodos ou não. Doesn't matter to Him whether we believe in methods Essas or coisas são not. secundárias. Those other things are secondary. Porque a única realidade que o Pai deseja encontrar entre nós Because the only single reality the Father wants to find in us is His Son, the Lord Jesus Christ. talvez por essa falta de realidade, Maybe due to the lack of this reality quanto à vida do Senhor na comunhão da igreja, concerning the life of the Lord in the fellowship of the church, é que o inimigo tem ganhado tanto espaço. that's maybe the reason why the evil one has gained a lot of ground. É que tantas heresias sutis têm entrado. And many subtle heresies have come in. Muitas coisas perniciosas têm crescido no nosso meio. Many wicked things has grown up in our midst. E às vezes nós nos esforçamos para rebater, para impedir que essas coisas entrem e cresçam entre nós. And many times we make an effort to fight these things back so that they do not come in and grow in our midst. Mas irmãos e irmãs, But beloved sisters and brothers, se a realidade da vida e da pessoa do Senhor Jesus é encontrada entre nós, if the reality of the life and the person of the Lord Jesus is found in us, não precisamos fazer força para que essas coisas sejam retiradas de nós. we do not need to make an effort to wipe away these things from us. A própria luz da vida do Senhor entre nós expõe todas essas coisas e elas naturalmente vão sair. The light of the life of the Lord Jesus Himself will shine over these things and will rebuke them away. À medida que a vida do Senhor vai crescendo em cada um de nós. As the life of the Lord Jesus grows in each of us. Irmãos, esta foi a chave da vida da igreja primitiva. Brothers, this was the key of the primitive church. Vou dar-nos um exemplo. I'll give you one example. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42, In Book of Acts, chapter 2, verse 42, diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, it says, they persevered in the doctrine of the apostles, na comunhão, in the fellowship, no partir do pão in the break of bread, e nas orações. and in the prayers. Talvez aqui nós tenhamos, de maneira bem prática, aquilo que foi a realidade do viver da igreja primitiva.
Maybe here we have in the synthesis of the reality of the living of the primitive church. Então eu pergunto para vocês, o que significa este primeiro ponto? Porque aqui nós vamos ver também 4 pilares daquilo que podemos chamar a vida da igreja. Because here we see also 4 pillars that can stand for the church life. O que era para eles esta doutrina dos apóstolos? What does this doctrine of the apostles stand for them? Será que podemos pensar na doutrina dos apóstolos como um compêndio de escritos, de imposições apostólicas? Can we think about a big library of teachings of the apostles? Claro que não. Of course not. Amados irmãos, quando você pega esta frase, doutrina dos apóstolos, e depois você vai a Atos, capítulo 5, versículo 42. Brothers, when we get this teaching of the apostle and we go to Acts verse 42, quando você lê esse versículo, diz assim que eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus era o Cristo. it says that they would not cease to teach and to preach that Jesus was the Christ. Veja que a pregação deles e o ensino deles era uma pessoa. Note this, that their teaching and their preaching was one person. Isso é glorioso, This is glorious. porque a própria pessoa era a vida do ensino, era a vida da pregação. Because the person himself was the living of the life of preaching and teaching. Quando você toma Atos 6, Atos 12, Atos 19, When you read Acts 6, Acts 12, 12 and Acts 19. 19, Você vai ver que nesses 3 capítulos, a ênfase que se dá é que a palavra crescia. you see in these 3 chapters, the emphasis, it says that the word grew. No capítulo 12 diz que a palavra crescia e prevalecia. In chapter 2 says that the word grew and prevailed. No capítulo 19 diz que a palavra crescia, prevalecia e se multiplicava. In chapter 19 says that the word grew, prevailed, and multiplied. Você vê isso? You see this? Isso é glorioso demais, irmãos e irmãs. Brothers and sisters, this is glorious. Esta era a realidade da vida de Cristo neles. This was the reality of Christ in them. Hoje fazemos tanto esforço para poder fazer algo para Deus. Today we make such a great effort to do something for God. Hoje colocamos muito suor nas coisas sagradas. We put so much sweat in the holy things. Hoje as pessoas colocam suas mãos nas coisas de Deus. Many people put their hands, lay their hands on the things of God. Não há necessidade de nada disso. There is no need for nothing of that. A medida de Deus é fluir. The measure of God is to flow. Amen. Então você consegue ver isso. So can you see this? A vida da igreja é muito simples. The church life is very simple. A realidade da igreja é muito The simples. reality of the church is very simple. Amen. A Amen. realidade da igreja é menos nós e mais de Praise the Cristo. Lord. The reality of Christ, of the church, is less of us and more of Christ. Você vai Amen. descobrir que existe uma coisa melhor do que Cristo. And then you realize that there is something better than Christ. Mais de Cristo. More Christ. Mais de Cristo. Amém. Aleluia. Então você Amen. consegue entender o que significa Cristo. Then can you understand what does mean Christ? Não é uma coisa tão simples assim de pensar. It is not something simple to figure. É algo que nós precisamos viver. It's something that we need to live. Não é algo para o nosso intelecto apenas, It's not something only for our intellect, mas é algo que toca profundamente nossa vida interior. but something that touches deeply our inner being Tem a sua realidade no nosso exterior. and has its reality in our outward man. Então você olha para o versículo 42 de Atos 2. And you pay attention to verse 42 Você vê in Acts 2. que essa doutrina dos apóstolos é uma pessoa. And you realize that this teaching of the apostles, É Cristo one person, glorificado. it's Christ O Cristo glorified, ressurreto, the resurrected Christ, aquele que está no trono, the one who's in the throne, mas o seu corpo está na terra. but his body is on the A earth. cabeça está no trono. The head is O on the corpo está na throne, and the terra. body is on the earth. Irmãos, esta realidade é apenas intelectual ou é a vida que nós vivemos? Brothers, I ask you, is this reality only something intellectual or something we live? Se essa não é a vida que vivemos, If this is not the life we live, se essa não é a vida que nós
desejamos viver, if it's not the one we desire to se live, nós não temos lutado, batalhado para viver esta experiência de vida, if we are not struggling to have this experience in our lives, nós temos que arrepender. we need to repent. A igreja não pode ser uma teoria. The church should never be a A theory. igreja tem que ser uma realidade viva. The church should be a living reality. Ela não é uma organização, It's not an organization. é um organismo. It's an organism. Amém. Glória a Deus. Você vê See Seja Jesus. como o inimigo tem Praise the Lord. poluído a mente dos homens how the evil one has polluted the minds of men para destruir a expressão da to igreja. destroy the expression of the church. Yes. Então, irmãos e irmãs, Therefore, brothers and sisters, nós precisamos ser ajudados. we need to be helped. Essa não é uma mera verdade. This is not a mere truth. Esta é a verdade. This is the truth. O Amen. inimigo tem Praise the procurado Lord. cegar os nossos olhos. That the evil one has tried his best to blind our eyes. Não esqueça daquele capítulo 9 de Atos. Do not forget the chapter 9 from Como em Acts. todos os detalhes que ali estão. Likewise, in the same details you find E there. você vai compreender o que é a visão espiritual. Then you will understand what is the spiritual vision. Ali estão os fundamentos da visão espiritual. There you find the foundation of the spiritual vision. Toda a vida interior, All the inner living, como o ministério de Paulo, as the ministry of Paul, foi governado por esta visão. was governed by this vision. E esta visão nos governa. And this vision governs Nos us. sentimos governados por esta visão. Do we find ourselves governed by this vision Como membros do corpo de Cristo, as members of the body of como a Christ, igreja de Cristo, as the church of nós Christ? temos esta visão nos governando. Do we have this vision governing us? Irmãos, isso é muito sério. Brothers, this is very Porque serious. existe tanta confusão no corpo de Cristo. Because there's so much confusion in the body of Christ. Porque existem tantas divisões. Why there are so many divisions? Porque vivemos uma teologia antropocêntrica. Why do we live an anthropocentric theology? Por que que o homem tem colocado suas mãos, sua vida toda na obra de Deus? Why man put his hands Tem in misturado, the work of God, tem misturado a obra de Deus com a sua própria vida. mingling his work with the work of Porque God? falta a visão. Because there is a lack of the vision. Há uma necessidade que a visão seja restaurada na nossa vida, There is a need for the recovery of the vision in our lives, na nossa comunhão do corpo de Cristo. in our fellowship of the body of Christ. Porque senão toda essa verdade de Cristo vai ser perdida. Otherwise, this whole entire truth of Christ shall be lost. O Senhor não quer que vocês hoje ouçam esta palavra. The Lord wants you today to listen to this word. Toma esta palavra no vosso entendimento apenas. Not only to take this word in your mind, Ele quer que vocês, agora, neste exato momento, façam uma reflexão se esta verdade, não apenas do ponto de vista da doutrina, He wants you to think over this, whether this truth is not only at the level of doctrine, mas do ponto de vista da vida e da experiência, but whether this is in your life and your experience, seja realidade. and to be your reality. Porque se não é realidade, Because if it's not your reality, podemos ser um grupo qualquer. we can be Um any grupo group, religioso. any religious O grupo group. religioso não agrada a Deus. A religious group does not please O que God. agrada o Senhor é Cristo na igreja. What pleases God is Christ in the church. É Cristo na igreja sendo um. Is Christ and the church being one. Isso agrada a Deus. This pleases God. Porque Ele está nos edificando com o elemento vivo da vida do seu Filho. Because He's building us up with the living element of Ele Christ. não está nos edificando com ideias humanas. He's not building us up with human ideas. Ele está nos edificando com o elemento vivo da vida do seu Filho. He is building us up with the living element of the life of His Son. É isso que tem que tocar-nos profundamente. This is what should touch us deeply. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, Therefore, my brothers and que o sisters, Senhor, de maneira muito especial, continue falando no vosso coração. may the Lord keep speaking in your hearts in a very special way. Lembre de todos os detalhes desta palavra. Remember all the details in this word. Leve isso aos pés do Senhor, Take this to the feet of the Lord, para que Ele possa conduzir o teu coração so that it may lead your heart a buscar nele aquilo que está faltando em você, quanto à vida, quanto à realidade, quanto à experiência. to seek in Him what you lack regarding the life experience and the living. Nós necessitamos disso nesta manhã.
We need this morning. Não apenas ver essa verdade do ponto de vista intelectual, Not only to look at this truth from intellectual perspective, buscar viver essa experiência. but Sim. to seek to live this as Porque é experience. isso que nos define como igreja do ponto de vista de Deus. Because this is what defines us as church from God's perspective. Que Deus nos abençoe ricamente. May the Lord bless you abundantly. Que Ele continue tendo caminho no vosso coração. May He keep find His way in your hearts, Para que Ele continue falando a cada de vocês. so that He may keep speaking to each of you. Amém. Vamos orar. Amen. Let us pray. Amen. Resume. Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho. Father, in the name of Jesus, your beloved Son, Abra o nosso entendimento nesta hora. open our understanding in this time, Para que esta verdade quanto ao teu Filho, so that this truth regarding your Son, este homem corporativo, this corporate man, esta linda realidade de comunhão this beautiful reality of fellowship, que existe entre teu Filho e a igreja, which is there between your Son and the Tua church, igreja. your own church, seja a vida destes irmãos, be the life of these brothers, seja não apenas uma compreensão, be not only an understanding, não apenas uma realidade interior, not only an inner reality, mas uma verdade exterior, but an outward truth, gerada pela comunhão e pela vida interior, begotten in the fellowship and in a life, que haja expressão, that they a may be expressão daquilo expression, que é a igreja, an expression what is the church diante dos teus olhos. before your eyes. Pai, em nome do teu Filho, Father, in the name of your Son, nos ganhe mais e mais nesta manhã. gain us more and more in this morning. Que teu Espírito Santo May your Holy continue Spirit conduzindo tua palavra para dentro de cada um de nós. may keep living your word into us, Continue falando a cada um de nós. keep speaking to each of us. Faz-nos entender que a única coisa que tu queres encontrar aqui em nós Make us understand that the only thing you want é to a find in us realidade da vida do teu Filho. is the reality of the life of your Son. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Esta é a nossa oração. This is our prayer. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amen. Deus abençoe. May God bless you. Amen.